Senhor amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sei que seguirei a ti, Senhor. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sei que seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Mais uma semana especial que tivemos em oração e leitura da Bíblia e crescemos muito espiritualmente. E agora nós estamos juntos. Mais um momento especial da nossa Escola Dominical Online. Queria agradecer a você que chega hoje, é muito bem-vindo. E também estamos sempre gratos àqueles que nos acompanham toda semana. Eu queria convidá-los hoje a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, o livro mais lido, mais conhecido no mundo e o maior em número de capítulos. Salmos. E nós vamos para o Salmo também, muito conhecido, que é o Salmo 90. Salmo 90. Então, abra a sua Bíblia impressa, você que a tem, e mantenha aberta durante o estudo, e é virtual do mesmo modo. Salmo 90. E nós vamos hoje estudar algo fascinante que tem chamado a nossa atenção. Mudanças repentinas. Olha aí, quem não passou por isso, tem passado, vai passar. Mudanças repentinas. Bíblia aberta, então vamos ler apenas 2 versículos do Salmo 90. Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Salmo 90, o 2º versículo. Antes que os montes nascessem e se formassem o mundo, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Bíblia lida, oremos. Gratos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra todos os dias. E agora estamos juntos na Escola Dominical Online. Fala a nós. O Senhor conhece todas as nossas carências, necessidades espirituais. Nos alimente, nos fortaleça, me usa como instrumento e que todos nós possamos nos fortalecer espiritualmente no período do estudo. Guarda todos que estão a participar conosco. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Mudanças repentinas. Eu estava a preparar o estudo e me lembrei do grande presidente norte-americano famoso, John Fitzgerald Kennedy. Ele tem uma frase
importante para nós no estudo de hoje. A mudança é a lei da vida. Preste atenção. Aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente serão esquecidos no futuro. Sabiamente que ele nos falou. Também me lembrei do grande poeta lusitano português Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa tem também uma colocação importante para nós no estudo de hoje. Há um tempo em que é preciso, veja bem, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Mudanças. E, é claro, a grande pergunta a nós, no início da reflexão de hoje: como você encara as mudanças repentinas e inesperadas? Como tem encarado? Eu estava há um ano atrás no médico que vou todo ano, medidas preventivas, e cheguei esse ano, a primeira colocação dele a mim foi: nossa, como nesse ano mudou o mundo, mudou o Brasil, tivemos muitas mudanças repentinas. E nós? Como nós estamos encarando essas mudanças? Quando lemos o Salmo 90, então a gente precisa nos colocar no contexto histórico do Salmo 90. Todos nós sabemos, já aprendemos, que o livro de Salmos, os 150 capítulos, são divididos em 5 livros. E o Salmo 90 está no 4º livro do livro de Salmos. E é claro que o autor do Salmo é o grande Moisés. E é importante ver a referência que ele usou da sua própria experiência de vida para falar conosco, para nos orientar através do Salmo 90. E quando nós conhecemos a história de Moisés, o autor do Salmo, nós descobrimos que inicialmente a sua vida, no primeiro momento, 40 anos, ele aprendeu a ser alguém. Ele estava ali iniciando a sua formação, ele estava adotado como filho da Faraó, filho da filha de Faraó, e ali ele teve os melhores estudos no Egito. De repente, passaram os 40 anos e vieram mais 40. E Moisés aprendeu que não era ninguém. E aí, nesse momento, ele está ali com o sogro Jetro no deserto. Ele é pastor de ovelhas e ali naquele local ele é chamado também por Deus e ali ele teve a sua experiência. E de repente, repentinamente, passaram 80 anos e agora ele está nos últimos 40 anos da sua vida. E ele aprendeu algo muito importante, claramente se vê no Salmo 90. Ele aprendeu que Deus era tudo. E é claro que Moisés, durante toda a sua missão, chamada por Deus, ele teve aprovação, mas Moisés também teve reprovação de Deus, porque ele desobedeceu a Deus. E por isso ele não entrou na terra prometida. Então nós vemos que ele tem todo o embasamento de vida, de vivência com Deus e com as mudanças para nos orientar no dia de hoje, na Escola Dominical Online, a respeito das mudanças na nossa vida, das mudanças repentinas. E quando você abre a sua Bíblia e você lê, isso também está no texto original, no hebraico, eles colocam o título do Salmo, Oração de Moisés. E homem de Deus, oração de Moisés, homem de Deus. Eu estava a pesquisar lá em Josué capítulo 14, 6, e essa colocação é bíblica. Chegaram os filhos de Judá e Josué em Gilgal, Josué 14, 6, e Calebe, filho de Jefoné, o querezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Olha a referência aí, homem de Deus, em Cádiz Barneia a respeito de mim e de ti. É claro que
no tempo mais moderno, nós temos o príncipe dos pregadores em inglês, o Charles Haddon Spurgeon, e ele faz uma colocação brilhante a respeito da oração de Moisés, o homem de Deus. Moisés era peculiarmente homem de Deus, por quê? Porque ele foi escolhido por Deus. Ele foi, nesse salmo, inspirado por Deus. E ele foi honrado por Deus e fiel a Deus em toda a sua casa. Então, por isso mesmo, ele merecia esse título, homem de Deus. Possivelmente, o James Montgomery Boyce, o teólogo, ele coloca o tempo, assim, possivelmente, foi em Números 20. Veja bem, depois fica aí a sugestão para você ler na sua Bíblia, né, com mais tempo, Números 20. E que possivelmente foi uma referência para Moisés, inspirado por Deus, compor o Salmo 90. Porque em Números 20, nós temos a morte da sua irmã Miriam, que era irmã de Moisés. Isso, repentinamente, isso muda radicalmente a vida da pessoa. A morte é algo que mexe bastante. Nós temos também o pecado dele ao ferir a rocha no deserto. Ele feriu a rocha 2 vezes e que o impediu de entrar na Terra Prometida. Está lá em Números 20. E também a morte do seu irmão Arão. Então foram momentos assim difíceis da sua vida, de adversidades, momentos repentinos, de repente tudo aconteceu. Então ele estava preparado para compor o salmo inspirado por Deus para nos orientar hoje em nosso estudo, né? E a questão para nós estamos em 2025, século 21. Estamos preparados para as mudanças repentinas? Estamos preparados para todas elas? Porque elas estão acontecendo em nível de Brasil, em nível mundial e em nível de planeta. A semana eu li algo assim que chamou a atenção, que a Lua está se afastando da Terra, algo assim triste, porque ela tem uma influência muito grande no planeta. E aí muitas outras mudanças repentinas estão acontecendo. E é isso que nós vamos refletir, pensar no dia de hoje. Mudanças repentinas. O primeiro ponto importante que Moisés, o salmista, traz para nós, inspirado por Deus, é que durante as mudanças repentinas, cada um de nós temos que ter consciência, primeiramente, da eternidade divina. Nós temos uma relação com o eterno, que é o próprio Deus, o Criador, e da fragilidade humana. As mudanças repentinas mexem conosco, nós vamos sair da zona de conforto e vamos ter que nos adaptar a uma nova fase de vida, um novo momento, por causa da nossa fragilidade humana. Então vejam bem, as mudanças repentinas vêm e nós temos que ter consciência como o salmista nos chama, da eternidade divina e da fragilidade humana. Ao ler o Salmo 90, versículo 1, começamos a compreender isso. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. E o versículo 2, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. No primeiro momento que a mudança repentina vem, Moisés buscou um refúgio. E ao estudar essa palavra na língua hebraica que foi escrito o Salmo, nós entendemos que o que é o refúgio é a morada de Deus, a habitação de Deus. Deus mesmo é a habitação e morada do seu povo. Quando vem a mudança repentina, nós não estamos preparados para aquilo que está acontecendo na nossa vida. O nosso olhar, o nosso buscar é a eternidade de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E observemos que Moisés orienta que nesse momento do sofrimento, que vem a mudança repentina, a morte de um ente querido, um acidente, a perda de alguém, mudança de trabalho, mudança de cidade, coisas assim que não esperávamos. Estávamos confortáveis. Ele nos orienta a parar e olhar para a eternidade de Deus. E é claro que na Terra temos essas mudanças inesperadas. Mas no céu, o céu está intacto. A mudança foi repentina a nós,
na nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, mas Deus está intacto, é o mesmo, foi assim que ele o fez. E o profeta Isaías reforça a ideia para nós. No momento que vem a mudança repentina, que não estamos esperando, estamos chocados, estamos assustados, estamos em lágrimas, estamos em choro. Isaías 6:1, o profeta Isaías orienta. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Houve a mudança na nossa vida, repentina, mas não em Deus. Deus é o mesmo, é isso que Moisés alerta e Isaías mostra, ele está sentado e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele está sentado no trono. Deus tem o controle de tudo dentro das nossas mudanças repentinas, principalmente. E é claro que no Salmo 93:4, Moisés ainda vai nos mostrando a eternidade desse Deus e a fragilidade nossa. Fazes o mortal voltar ao pó, dizendo, voltai, filhos dos homens ou filhos de Adão, pois 1000 anos aos seus olhos, como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite, como a vigília dentro da noite. E o versículo 5 e 6 do Salmo 90 ainda. Tu os inundas com sono. Eles são como erva que brota de manhã ela germina e brota, de tarde ela murcha e seca. Aí nós começamos a ver a fragilidade da vida humana, a fragilidade dentro da natureza. E ao contemplar a eternidade de Deus, nós olhamos para o interior, nosso interior, e constatamos nossa fragilidade. Nós não somos nada. Nós vemos uma sociedade em que eu tenho a força, eu sou o poder, você consegue a força está dentro de você, você tem capacidade. E a gente descobre que é totalmente o contrário. Pela palavra de Deus descobrimos que quem tem a força, quem tem o poder, é o Deus eterno, Deus todo-poderoso. Aí Moisés nos chama, nós somos frágeis. É claro que o profeta Isaías ainda mais uma vez, o profeta Isaías vai falar a nós, Isaías 6:5, um texto belíssimo, lição de casa, dê uma lida depois se você nunca leu. Então disse eu, ai de mim. O profeta Isaías se sentiu diante da grandeza do próprio Deus. Ai de mim, estou perdido. Estava mudando a vida do profeta ali. Porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele sentiu a sua fragilidade, a sua pecaminosidade, a sua realidade. Então quando a gente passa pelas mudanças repentinas, nós entendemos, confiamos na eternidade de Deus, no poder de Deus. E entendemos o quanto nós não somos nada sem Deus. E no Salmo aí que a gente leu há pouco, ele coloca para nós, 1000 anos são como o dia de ontem. Olha como é o tempo da eternidade com Deus. 1000 anos são como o dia de ontem. Não é nada diante de Deus. Como a vigília da noite, isso o Salmo 94 nos alerta. E aí a gente vê o Deus Todo-Poderoso. Então as mudanças repentinas vêm, ele sabe de tudo, ele sabia do que iria acontecer na nossa vida. Então nós descansamos nele como Moisés. Olhamos não para a mudança em si. Não olhamos para o nosso problema, porque às vezes a gente parece que os nossos problemas são maiores do que Deus. Não. Olhamos para o Deus que é maior que todos os nossos problemas e que é a mudança que aconteceu na nossa vida, seja qual ela for. E aí a gente vê a existência do homem é limitada e passageira. Isso é importante. De repente, eu fico assim, oro muito pelas pessoas quando perdem seus entes queridos, assim, de repente. O filho estava ótimo, saiu de casa, sofreu um acidente e partiu para o céu. É duríssimo esse momento. Quando estamos enfermos, vamos naturalmente nos preparando, de certa forma, não queremos, de certa forma, para a partida do ente querido. Mas quando é de repente, é terrível. E aí a pessoa se choca, e percebe a brevidade da vida. Nós não somos nada. Billy Graham, um grande televangelista, o teólogo norte-americano, ele tem uma frase muito forte que dizia assim, nosso tempo é curto. Isso é chave para viver bem. Eu sempre tenho alertado as pessoas, não é? O tempo é curto, né? O passado pertence, já foi, encerrou. O futuro estaremos com Deus.
Então nós temos que estar nesse momento, aproveitar bem esse momento que Deus está nos dando, porque o tempo é curto. E o Novo Testamento tem uma frase bem chamativa e ele nos traz uma reflexão importante. Tiago, capítulo 4, 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Isso é importante. Nós não sabemos nada. Que é a vossa vida? Ele chama a atenção a nós a refletir. Sois apenas como neblina, olha a comparação, que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós não somos nada. Nada. Conversando com pessoas que tiveram experiência com pessoas com 90, 100 anos, o diálogo com essas pessoas, com médicos, fisioterapeutas, psicanalistas, psicólogos, eles sempre dizem que as pessoas dizem: eu não senti que passou 90, eu não senti que passou 100. Eu me sinto como se fosse o mesmo. E a vida é assim, realmente, é como a neblina que desaparece. É rápido o tempo. Por isso, nós temos que analisar, pensar, e hoje estamos juntos aqui a refletir da eternidade do nosso Deus e da nossa fragilidade e pensar na nossa finitude. E quando a gente pensa na nossa finitude, nós lembramos da importância de alcançar um coração sábio. Isso é sabedoria, o que nós estamos avaliando hoje, pensando sabedoria de vivência, aqui. E é claro, 2 Coríntios 5:1 ainda nos dá mais conforto, fortalecimento, de que nós devemos estar nas mudanças repentinas, olhando para a eternidade de Deus e entendendo a nossa fragilidade humana e sendo colocada, E aí 2 Coríntios 5:1 traz para nós: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, olha o conforto, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então nós sabemos, pode vir as tempestades, os tsunamis, os terremotos, a lua pode ir embora, desaparecer, aí a terra parece estar girando, tendo problemas no girar, o sol também, enfim, não há problema, porque nós temos a eternidade com Deus. Nós temos a morada com Deus. Nós temos a vida eterna com Deus. Essa vida é passagem, é temporária. Ai daqueles que estão presos a ela e se chocam diante das mudanças repentinas. E elas vêm para as pessoas acordarem na eternidade de Deus e na sua fragilidade humana. Mas veja bem, mudanças repentinas. Em segundo lugar, então, Moisés, na sua experiência aí de 120 anos, ele coloca que nós temos que ter consciência dos enganos da vida. Então nós temos consciência da eternidade de Deus e da fragilidade humana, mas nós temos também, em segundo lugar, consciência dos enganos da vida. E o Salmo 97, 8 ainda, Moisés coloca: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, transtornados, aí o hebraico, conturbados, aterrorizados. Conhece as nossas iniquidades, os nossos pecados. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Ninguém esconde nada de Deus. Tudo está aos olhos descobertos de Deus. Hoje a gente vê a tecnologia descobrindo coisas. Nós somos informados de penetrando nas entranhas dos lares, das vidas das pessoas. Mas Deus já sabe disso há muito tempo. Ele sabe de tudo. Observe que, infelizmente, os nossos equívocos, os nossos enganos na vida, Deus está a observar, a ver, e aí o povo de Israel estava sob a ira de Deus. O povo havia murmurado, o povo de Israel ali no deserto murmurou. Nós tivemos a geração toda que saiu do deserto não entrou na terra prometida, porque eles murmuraram, reclamaram. Eles não deram glória, graça a Deus pelo que Deus havia feito. E aí ele alerta, cuidado com a ira de Deus. Nós cometemos os nossos enganos da vida e os pecados secretos não estão ocultos aos olhos de Deus. Podemos enganar os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, nossos pais, os nossos amigos. Mas de Deus nada está escondido. Tudo está sendo visto por Ele. E é fácil, interessante aí, a gente culpar os outros. E o salmista não culpa os outros aí.
Nós vemos na sociedade, desde o período em que Adão e Eva pecou contra Deus, né? Ele culpou a esposa pelo pecado, a esposa culpou a serpente. E hoje é muito comum. Então a gente tem que aprender a conhecer, identificar e nominar as culpas que nós cometemos. Nós temos que reconhecer a fragilidade nossa nessa parte, e porque tudo está patente, tudo está visto diante dos olhos de Deus. E é claro que ao ler Hebreus 4,13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, olha a palavra aí, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Lembre-se bem, as pessoas burlam com as suas fortunas, com os seus poderes, tentam burlar a vida no plano nosso aqui. Mas diante de Deus, todos vão estar prestando contas de como foi a sua vida. Eu oro muito pela presidência da República, porque a responsabilidade dele é 225, 30 milhões de pessoas. Eu oro muito pelo governo do estado que eu estou, no estado de São Paulo, são 50 milhões que o governador é responsável. E oro também pelo município onde estou, porque são 25 mil, 30 mil pessoas responsáveis diante de Deus. Eles vão todos prestar contas. E todo o processo em nível de executivo, legislativo, judiciário, em nível de Brasil, todos prestarão contas a Deus do que fizerem. É claro que o salmista vai nos alertar: não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Eu tinha um professor de teologia, onde eu estudei no seminário, e ele dizia que o tempo é como ouro em pó. Era reverendo Raimundo Loria, um excelente homem, um excelente teólogo, e nos ensinou teologia sistemática. E ele dizia sempre: o tempo é como ouro em pó jogado pela janela. E as pessoas não avaliam, não pensam. E aí no Salmo 99, é o sentimento que o salmista tem. Olha bem, 99. Nossos dias todos passam sob a tua cólera. A ira, o hebraico aí. Acabam-se os nossos anos como um suspiro, como um breve pensamento. Não dá para sentir. A gente viveu 30, 40, 50, 60, 70, 80. Não dá para sentir o tempo passar. E ainda no Salmo 90, 10, a gente vai tendo essa consciência dos nossos equívocos. Novo agora, mas logo a gente vai envelhecer. Podemos tentar de todas as formas, usar todas essas metodologias, tudo que a ciência hoje possibilita para manter o corpinho maravilhoso, lindo, espetacular. Mas lembre bem, olha o que diz o texto, Salmo 90, 10. 70 anos é o tempo da nossa vida. 80 anos se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga. Olha bem, canseira. E enfado, pois passam depressa. Olha a terminologia, e nós voamos. Eu estava a estudar e na internet eu encontrei. Olha a história dessa mulher. Ela tirou a foto, e eu acho bacana isso, eu gosto disso. As pessoas que tiram fotos 10 anos atrás e hoje, né? Eu acho lindo isso. E ela, ó, no mesmo lugar a mulher estava, a mesma garota, só que há 71 anos de diferença. Olha aí a mudança que houve. Radical. Aí o mesmo caso, eu gosto muito de fotos assim. É a mãe com os 2 filhos pequenos. O tempo passou, olha a mãe aí, né? A mãe, aí os filhos já adultos, tentaram montar a foto bem interessante, curiosa, mas o tempo passou. Mas o que chamou a atenção também foi de Richard Gere. Todos nós conhecemos o autor norte-americano que hoje tem 74 anos. E aí a gente pode ver, quem está visualizando o estudo, ele antes e hoje. E ele diz o seguinte aí na colocação: não se arrependa de envelhecer. Olha bem, é um privilégio que nem todos têm, uma grande verdade. E também, sugerido pela minha irmã, a atriz Meryl Streep, tem uma frase também bem colocada. Você tem que abraçar o envelhecimento. Olha bem aí. A vida é preciosa. E quando você começa a perder muita gente, é o que a gente tem sentido, você percebe que cada dia
é um presente. Então observemos aí a consciência, né, do passar do tempo, e Moisés vai continuando no Salmo 90, 11 a nos colocar. Não viva sob a ira de Deus por causa da prática do pecado. Vejam bem aí, Salmo 90, 11. Quem conhece a força, ou seja, o poder da tua ira, e a tua ira, né, o teu furor, aí mais forte no hebraico, tão grande como o temor que te é devido? E no último versículo do Salmo 17, ele faz uma colocação importante, e a gente aprende que é melhor viver sob a promessa de Deus e segundo as bênçãos de Deus. Não viver sob a ira de Deus, porque o pecado leva o homem a viver sob a ira, debaixo da maldição de Deus sobre ele. Olha aí o Salmo 90, 17, olha o conforto sobre aqueles que vivem na promessa de Deus. Que a bondade do Senhor nosso Deus soberano esteja sobre nós. Confirma, e o hebraico mais forte, consolida a obra de nossas mãos. É claro que nós precisamos ter, diante da consciência dos enganos da vida, corações sábios. E o texto que eu repito, mantenho, alerto, coloco a mensagem profunda para a minha vida, Salmo 90, 12, olha o que diz aí. Ensina-nos a contar os nossos dias. É interessante, a gente conta os nossos bens, conta os nossos filhos, conta os nossos netos, conta tudo, menos conta os nossos dias. Para que alcancemos, ou seja, tenhamos coração sábio. E o passar do tempo é importante isso. É a sabedoria que nos mantém firmes e nos capacita a enfrentar os momentos repentinos da vida. Os momentos repentinos da vida. E olha bem, aí a colocação. E nós chegamos ao terceiro ponto que o salmista alerta a nós, orienta. Primeiro nós vimos que as mudanças repentinas, elas nos levam a ter a consciência da eternidade divina e da fragilidade humana. E agora vimos que as mudanças repentinas nos dão consciência dos enganos da vida. E agora, em último lugar, nos dão a consciência de que sabedoria traz esperança. Olha bem, consciência de que a sabedoria traz esperança. E ao lermos o Salmo 90, versículo 13 e 14, vamos entendendo. Volta-te, Yahvé, volta, Senhor, Yahvé no hebraico, até quando? Tem piedade dos teus servos. Sacia-nos com o teu amor, que é a tua benignidade, com o teu amor leal, a ideia, pela manhã, e alegres exultaremos todos os dias. E ainda o Salmo 90, versículo 15. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. E o versículo 16 ainda do Salmo 90. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Mais profundo no hebraico é o texto, a tua glória. E nós, nessa parte do texto bíblico, nós vamos encontrar Moisés fazendo 6 pedidos, nesse momento em que ele tem consciência de que a sabedoria de Deus traz esperança nos momentos repentinos. Quando o ser humano toma consciência de quem ele é diante de Deus. Os momentos repentinos são para isso, nós não somos nada, nós achamos que somos os fortes, poderosos, né? Achamos que com o que temos, como diz William Shakespeare, to be or not to be, that's a question. Ser ou não ser, eis a questão, é o mais importante. É isso que ele coloca para nós. Agora, na sociedade é ter ou não ter, eis a questão. E a gente vive numa sociedade totalmente voltada consumista, coisas, bens, comamos e bebamos que amanhã morreremos. E é chocante quando, de repente, vem os momentos repentinos para nos chacoalhar e mostrar que nós não somos nada sem a ação de Deus. E a gente passa a ter consciência de que a gente não é nada. E ele começa a mostrar aí no texto bíblico que quando a gente começa a ter consciência da sabedoria e ter esperança, vai nos auxiliar a compreender a brevidade da vida. Veja bem, ao nos dirigir, normalmente a gente vai aos enterros, e eu tenho a oportunidade de entrar
no cemitério, às vezes até, muitas vezes falar. Tive a oportunidade desses anos todos de trabalho pastoral falar. Eu sempre entrava nos cemitérios e observando, né? Tietê tem uma particularidade onde vivi a maior parte da minha vida, quase 30 anos. Ali nós podemos cortar o cemitério, você atravessa uma rua ou outra, e ao passar por aí sempre eu estava a observar, não é? As pessoas totalmente diferentes, épocas diferentes, pessoas jovens, crianças, senhores, senhoras. Tietê é uma cidade muito maravilhosa, porque dura-se muito, né? Conheci muita gente com 100 anos ou mais, mas mesmo assim é uma brevidade da vida. E a gente começa a perceber a importância da sabedoria. É a sabedoria que me dá capacitação para viver os momentos de mudanças na vida e os momentos sérios de mudanças repentinas. Salmo 90, 12 aí, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É isso que ele coloca. Então, vamos viver um dia de cada vez. Sempre alerto as pessoas em todos os lugares. Um dia de cada vez. E tem o provérbio popular. O passado já foi. O futuro pertence a Deus. Muito comumente no Brasil se usa isso. Essa é a melodia. E vamos viver o presente. E isso é verdade. Nós vivemos muito mais dias. 10 anos que você vive, você viveu 3.650 dias. Então é muito mais. Imagina, você tem 30, 40, 50, quantos dias? Observe também, o salmista coloca aí para nós consciência de que a sabedoria traz esperança. Por quê? Nós fazemos um pedido de socorro para Deus. Quando vier os momentos repentinos que você não esperava, as perdas que você teve, sejam de vida, sejam de bens, sejam de amizades ou coisas aí do tipo, né? Cada um sabe as nossas mudanças repentinas. Peça socorro para Deus. E Moisés alerta para isso. Salmo 90, 13. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. E é maravilhoso saber, Lamentações nos coloca, né? Jeremias coloca para nós que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, as compaixões do Senhor, e a causa de não sermos consumidos, nós temos socorro. Também, satisfação. Importante isso. A sabedoria me traz esperança e o próprio Deus me traz satisfação. E me conduz à experiência de alegria e satisfação. E a gente vê isso claramente, Moisés colocando para nós no Salmo 90, 14 e 15. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, que é aquela bondade por dentro. A bondade é a ação por fora, nossa. E a benignidade, a bondade está dentro de nós, dada por Deus. Alega-nos pelos dias que nos afligisse e pelos anos em que vimos o mal. Os momentos de difíceis, de dificuldade, para o nosso crescimento espiritual. Isso é chave. Quanto mais somos afligidos, lutas, batalhas, mais há um crescimento espiritual em nossa vida, mais nós nos tornamos mais íntimos de Deus. E a alegria e benignidade dentro de nós, dada pelo Senhor. E nós vamos superando. E é isso que o salmista coloca, ele nos dá todo o suporte para superar as mudanças repentinas, sairmos das zonas de conforto de forma inesperada. E Salmo 90, 15, ele coloca para nós. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Eu coloquei essa outra tradução também para reforçar a ideia. E é claro, no Salmo 90, 16 ainda, que nós vamos entendendo a importância da sabedoria de Deus para nos dar esperança em todos os momentos da nossa vida. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória, porque Ele é a nossa salvação nos momentos repentinos. E Ele nos dá também sustentação. Não se assuste com as mudanças. O Senhor Deus sabia das mudanças repentinas da nossa vida. E Ele nos dá todo o suporte para eu passar por elas, para eu superá-las. Olhemos para o museu da nossa vida, olha o passado. Parecia que a gente não ia aguentar, mas o Senhor nos carregou, como aquela ilustração do passado, as pegadas na areia, né? Via 4 pegadas caminhando na areia, mas de repente só tinham 2. E a pessoa, mas o Senhor me abandonou. Não, eu estava carregando você. E é isso que Deus faz quando nos dá o suporte. E o Salmo 54, 4 traz:
Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém, dá sustentação. E o Salmo 90, 17 conclui aí, que a bondade do Senhor nosso Deus soberano esteja sobre nós. Olha a promessa, confirma, consolida a obra de nossas mãos. E a gente agora vive na graça, consciente de que não pode vencer sozinho os desafios da vida. Isso é importante. Não podemos vencer nada nessa vida, os desafios que vier, nada podemos fazer nessa vida sem a ação de Deus. E nós temos que aprender a depender totalmente de Deus. E as mudanças repentinas fazem isso conosco. Faz com que a gente acorde com Deus, almoce com Deus, jante com Deus, durma com Deus. É isso que Ele quer. Ele quer a intimidade conosco. E é isso que faz aumentar a nossa fé. E faz com que descansemos plenamente dele. E o Salmo 90, 17 conclui e reforça aí novamente a colocação. E seja sobre nós a graça do Senhor. Nosso Deus confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E é claro que a consciência nossa da finitude da existência, isso é importante, e que nós vivemos debaixo da graça. A graça é o favor imerecido de Deus, diário. E a partir daí nós agimos com responsabilidade, diante das mudanças repentinas. Porque nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe o que fazer. E é nesse momento que nós vamos buscar a Deus. E o salmista encerra pedindo que Deus confirme as obras das suas mãos. E é importantíssimo a bênção de Deus. Nós recebemos a bênção, abençoarmos as pessoas e sentimos a bênção do Senhor em toda a nossa vida e dentro das mudanças repentinas que vier. Concluindo, mudanças repentinas. Consciente da eternidade divina e da fragilidade humana, consciente dos que há enganos da vida e tal, e consciente que a sabedoria traz esperança. E as mudanças repentinas, o Salmo 90 nos ensina a ser realista, veja bem, realista, sem desesperar. Sem desesperar. Pode chorar, porque a gente chora. Sair da zona de conforto, mudar tudo, mudanças mexem. Mas veja bem, Deus nos capacita a enfrentá-las. E nesse momento, aí o Salmo nos trouxe algo importante. A essência humana é passageira, então nós temos que orar. Sabedoria, Senhor. A vida tem adversidades, lutas, sofrimento e tal. Nós temos que sempre, nesses momentos repentidos, socorro, Senhor. Lembrando sempre que o pecado é prejudicial ao ser humano. Nós estamos nessa situação, dores, dificuldades, morte, sofrimento, miséria, dor, enfermidade por causa do pecado. E nós temos que orar a Deus, superação, Senhor, superação. E lembrar sempre que o pecado destruiu a vida humana. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso, eram santos e felizes. A partir do pecado trouxe o sofrimento, a dor, enfim. Então nós temos que clamar, orar, salva, Senhor, nos momentos repentinos. E o Salmo 90, 17 ainda. Sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, sim. O que ele quer dizer aí? Senhor, sustenta-me, Senhor. E é claro que, concluindo, as mudanças repentinas vêm, mas com Jesus no barco conosco da vida, não há o que temer. Assim como ele, com os seus discípulos, aí em alto mar, o medo tomou, ele acalmou o mar, acalmou a tempestade, acalmou aquela mudança repentina que eles tiveram, ele faz o mesmo conosco. E a importância de Jesus ser o Senhor, o dono da nossa vida. E nós o temos como Salvador, porque ele é o único que pode nos dar a vida eterna. É o caminho, verdade e vida, na nossa vida. E é maravilhoso saber que quando nós o recebemos como Senhor Salvador, o Espírito Santo passa a morar em nós. Nós temos uma presença eterna em nós. Temos a unção de Deus, o selo de Deus. E o mais importante, temos o nome de Deus escrito no livro da vida. Que todos nós possamos, nas mudanças repentinas, ter Jesus conosco para superá-las e vencê-las. Que Deus abençoe. Amém.
Vamos, nesse momento, orar. Senhor, somos gratos porque Jesus está conosco nas mudanças repentinas. Assim como o Senhor Deus esteve, o Pai, Filho e Espírito Santo ali, com Moisés, em todos os 120 anos dele, em especial no deserto, os 40 anos, ali na passagem pelo deserto, o Senhor esteve com ele, cuidou dele, o inspirou a escrever esse salmo que conforta o nosso coração nos momentos repentinos da vida. E muito mais agora, nós temos Jesus conosco. E Ele nos capacita, nos dá todo o suporte para passar por esse momento, superar e descansar nele. E maravilhosamente saber que essa vida é temporária, é passageira. E um dia nós vamos na eternidade estar contigo para todo sempre. E com todos aqueles que o servem, com todos aqueles que nós amamos, que estão na eternidade com o Senhor. Somos gratos, Senhor, pelas mulheres que oram, e pela vida de Francisca e Adriana, que comemoraram mais um ano de vida essa semana. Cuida delas, as usa poderosamente para a tua obra. Nos alegramos, semana passada oramos pelo amigo da mulher que ora, Giovana Caster, e o Senhor abençoa aquela vida. O Senhor ouviu as nossas preces e Ele já começa a apresentar pequenas melhoras. Damos glórias a Ti, ó Pai, porque confiamos no Teu poder, no Senhor. Queremos, ó Pai, interceder pelo nosso país, pelo Brasil. Ó Senhor, quanto precisamos de Ti. O Senhor conhece todas as carências, necessidades, a nossa realidade. Tem misericórdia do nosso país. Opera, ó Pai, no país como um todo, em todos os cidadãos do país. Cuida dessa nação, a proteja. Lembramos, ó Pai, da mulher que ora, Heloína, com problemas emocionais. Cuida dela agora em tratamento. Recupera aquela vida, Senhor, da sua saúde mental. Nos alegramos porque Mari, temos orado por ela, depois do seu AVC, aneurisma, ela tem tido melhoras. Cuida, recupera. Guarda, Senhor, os Sidneys, tanto de Tietê quanto de Apiaí, em combate ao câncer. Abençoe o tratamento de cada um deles. Guarda, Senhor, também a Sueli França. O Senhor sabe da sua carência, da sua necessidade, Senhor. Esteja com ela, Senhor, a esposa do seu amador. Ó Pai, cuida dela e agradecemos pela ida a São Paulo, pelo tratamento. E cuida do seu filho Bruno também, nesse momento da sua vida. Guarda, Senhor, também a Juliana, Senhor, em recuperação. Juliana Liaga. Cuida dela, Senhor, a fortaleça. Guarda a sua mãe também em tratamento de depressão. Recupera aquela vida. Guarda, ó Pai, as famílias enlutadas, Senhor, tanto lá de Tietê, a Teresia Sueli e sua família. E essa semana a família do Toninho, Senhor, mais conhecido como Pru. Ele partiu para a eternidade. E seja confortar o coração da esposa Bel, ali em Curitiba, dos seus filhos Marley, Márcio e Mariceia. Cuida deles, Senhor, os fortaleça e dê suporte a eles para passar por esse momento difícil na sua vida. Nós queremos agradecer também, ó Pai, pela Franciele Monteiro, lá em Maringá. Foi operada novamente. Seja abençoando, ó Pai, o seu restabelecimento. Cuida do seu esposo, Vinícius, dando a ele suporte para auxiliá-la. Guarda, Senhor, a sogra da Fabiane, da mulher que ora, que está com problema ocular. O Senhor pode operar ali. Cuida dela, abençoe todo o tratamento que está sendo feito nesse momento. Não esquecemos, ó Pai, do Hélio Gardenal, nosso amigo de Tietê. Continue acompanhando, abençoando tudo que está sendo feito em relação a ele. Guarda a sua esposa também. Guarda, Senhor, os pais do deputado Carlos Gianazzi, o Senhor Armando e a sua esposa Luzia. Abençoe o tratamento que eles estão efetuando agora. Guarda, Senhor, o Eduardo Takenaka. Ficamos felizes de saber pela sua mãe Simone que ele está melhor. Mas continua, Senhor, operando de tal maneira que ele tenha a recuperação total do seu câncer. Guarda Adriana Gobato, Senhor, em tratamento. O Senhor conhece a carência dela, a necessidade. Opera, mas fortaleça aquela tua serva espiritualmente. Não esquecemos do pastor Eduardo Shine, ali em Curitiba, em tratamento em combate ao câncer. Cuida dele e fortaleça a sua esposa Helena e os seus filhos. Guarda o Reginaldo Mucim, ainda em tratamento. Cuida da sua vida física e espiritual. Guarda também o Alexandre e a cunhada Elaine no combate ao câncer. Fortaleça o caminhar de cada um deles. Ampara, proteja. Guarda, Senhor, também
a Lete, a mãe do Jean, a Duda, a viúva, e acompanha, ó Pai, a Arlete, mãe do Júlio, e a mãe do Jean e a Duda. Cuida deles, Senhor, dá suporte para passar por esse momento difícil de perdas de seus entes queridos. E seja, ó Pai, cuidando daquelas pessoas que pediram as nossas orações essa semana. Foram muitas pessoas, eu não as recordo agora, mas o Senhor sabe que pediu encarecidamente oração essa semana. A pessoa estava precisando, e especialmente ali a minha amiga Elisa, que pediu oração por aquela mãe e por aquele menino que estava na UTI em Sorocaba com meningite. Cuida, guarda, proteja, o abençoe. E todas aquelas duas pessoas que pediram e que estão comigo agora em oração. O Senhor conhece a necessidade de cada um e seja operando, transformando, mudando, cuidando de todos. Nos guarde e agradecemos por esse momento, por essa hora de comunhão. E oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Como todos os momentos da escola dominical, eu gosto sempre de sugerir lição de casa. E eu gostaria de sugerir hoje um vídeo que está mudando o planeta. Chama-se Mulheres que Mudaram o Mundo através da Oração. Guarde bem, Mulheres que Mudaram o Mundo através da Oração. E eu vou deixar para todos o link no vídeo. Então ali você vai no YouTube e você vê, na minha página no YouTube, ali estará o link para você assistir. Vale a pena, realmente é maravilhoso, é muito especial. Vai falar muito ao seu coração. Que Deus abençoe. Amém. E agora nós vamos cantar. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem aí